Você ainda se lembra das risadas em Dad's Army? O programa uma vez ajudou toda a Grã-Bretanha a esquecer o medo da guerra. Mas por trás daquelas risadas estavam destinos que poderiam partir o coração de qualquer um. Alguns faleceram quando suas carreiras estavam no auge, enquanto outros lutaram contra doenças e solidão até seus momentos finais. Hoje vamos relembrar aqueles rostos que um dia trouxeram alegria a milhões e agora vivem apenas na memória. Arthur Lowe, como o Capitão George Mainwaring. Aos 53 anos, Arthur Lowe vestiu o uniforme do Capitão George Mainwaring em Dad's Army em 1968, um comandante que era ao mesmo tempo severo e adoravelmente desajeitado. Essa imagem conquistou imediatamente os corações do público, tornando-o a alma do programa e um ícone da televisão britânica. No entanto, por trás de seu rosto calmo e digno, havia uma vida exausta pela pressão, solidão e doença. Arthur nasceu em 22 de setembro de 1915 em Hayfield, Derbyshire. Sua juventude não teve glamour, apenas pequenos palcos de teatro, apresentações em turnê e um pagamento irrisório apenas o suficiente para sobreviver. Durante seus anos trabalhando em Coronation Street, ele constantemente se dividia entre o trabalho e a família, sempre com pouco dinheiro. Mais tarde, quando apareceu em The Rise and Fall of Reginald, pairing a tensão no set o desgastou tanto que ele teve que fazer uma pausa na atuação. Então veio Dad's Army e tudo mudou. O Capitão Mainwaring. Clive Dunn, como Lance Corporal. Jack Jones. Clive Dunn tinha apenas 48 anos quando interpretou o Lance Corporal. Jack Jones, o açougueiro de bom coração e otimista que sempre gritava: "Não entre em pânico em Dad's Army." 1968. Sua interpretação do soldado velho, desajeitado e excessivamente ansioso fez toda a Grã-Bretanha rir. Curiosamente, na vida real, ele era, na verdade, um dos membros mais jovens do elenco, mas graças a uma maquiagem inteligente e suas habilidades de atuação flexíveis, ele se tornou um rosto insubstituível do show. Clive Dunn nasceu em 9 de janeiro de 1920 em Brixton, Londres. Sua juventude foi tudo menos fácil. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi capturado e passou 4 anos como prisioneiro de guerra. Após a guerra, Dunn recomeçou do nada atuando em teatros locais e muitas vezes pegando dinheiro emprestado apenas para sobreviver. Ele logo se tornou conhecido por suas interpretações de cavalheiros idosos na televisão. E em 1968 sua grande oportunidade surgiu quando foi escalado para Dad's Army. O sucesso do programa o transformou em um nome conhecido e lhe rendeu inúmeros John Le Mesurier, como Sargento Arthur Wilson. Também em 1968, ao lado de Arthur Lowe, estava John Le Mesurier, que interpretou o sargento Arthur Wilson, um cavalheiro, refinado e gentil, constantemente ofuscado por seu superior. Com sua atuação natural e olhar suave, ele se tornou a âncora emocional de Dad's Army. No entanto, por trás daquela calma exterior, havia uma alma sobrecarregada com mais tristeza do que qualquer personagem que ele já interpretou. John nasceu em 5 de abril de 1912 em Bedford. Após a Segunda Guerra Mundial, ele retornou ao palco sem um tostão, aceitando pequenos papéis apenas para sobreviver. Sua chance veio com A Pantera Cor-de-Rosa em 1963, mas seu papel menor foi criticado, abalando sua confiança. Ele disse uma vez: "Às vezes, o silêncio do público dói, mais do que qualquer crítica." Em 1971, ele ganhou um BAFTA por Traitor. Mas por trás do prêmio estavam dias intermináveis de filmagem que o deixaram fisicamente esgotado. Apesar de seu sucesso, ele ainda se sentia como um contratado da indústria cinematográfica. O papel de Wilson em Dad's Army se tornou sua redenção. Naquele papel, John Laurie, como soldado, James Fraser,
John Laurie interpretou o soldado James Fraser, o agente funerário magro e pessimista, conhecido por seu bordão. Estamos condenados em Dad's Army em 1968, quando tinha 71 anos. O papel o tornou um ícone da comédia de humor negro britânica, mas a vida real de Laurie era muito mais sombria do que qualquer personagem que ele já interpretou. Ele nasceu em 25 de março de 1897 em Dumfries, Escócia. Em sua juventude, ele se dedicou ao teatro shakespeariano, dedicando sua vida ao drama clássico com paixão e disciplina. No entanto, sua carreira no cinema foi turbulenta. Em Os 39 Degraus, 1935, muitas de suas cenas foram cortadas, levando a uma acalorada disputa com Alfred Hitchcock. Mais tarde, durante seu trabalho em Crossroads, 1964 e 88, ele se cansou dos cronogramas de filmagem punitivos e do pagamento chocantemente baixo. Por anos, Laurie viveu na pobreza e se sentiu esquecido pela própria indústria cinematográfica que ele um dia serviu tão fielmente. Então o destino o levou a Dad's Army. O personagem do James Beck como o soldado Joe Walker. Com apenas 39 anos, James Beck interpretou o soldado Joe Walker, o espive espirituoso e esperto que sempre encontrava uma maneira de fazer as pessoas rirem em Dad's Army em 1968, com seu humor afiado e atuação animada. Beck trouxe energia jovem ao show, fazendo o público adorá-lo como o malandro atrevido, mais adorável de uma pequena cidade da Inglaterra. No entanto, sua brilhante carreira duraria apenas alguns poucos anos. James nasceu em 21 de fevereiro de 1929 em Islington, Londres. Seus primeiros anos foram passados interpretando pequenos papéis de apoio, incluindo em Coronation Street, embora ele tenha sido abruptamente retirado do show em uma medida que gerou controvérsia. Imperturbável, Beck continuou avançando, aceitando qualquer trabalho que pudesse, desde interpretar um policial em Gideon's Way até aparecer em programas de televisão como The Troubleshooters. Sua dedicação incansável chamou a atenção do escritor Jimmy Perry, que criou o papel do soldado Walker quase sob medida para Beck. Sua carreira decolou. Dad's Army transformou Beck em uma estrela e ele passou a aparecer Bill Pertwee como chefe dos guardas Hodges. Quando Bill Pertwee tinha 42 anos, ele interpretou o chefe dos guardas Hodges, o vizinho barulhento e mal-humorado que constantemente entrava em conflito com a guarda local em Dad's Army 1968. Seu personagem impetuoso e arrogante se tornou um dos destaques mais cômicos do show. No entanto, por trás das risadas havia um artista que lutou por anos para encontrar seu lugar no mundo do entretenimento da Grã-Bretanha. Nascido em 21 de julho de 1926 em Amersham, Buckinghamshire, Pertwee cresceu em uma família artística mais modesta. Ele começou sua carreira no rádio trabalhando como apresentador e mais tarde aparecendo em Beyond Our Ken e Round the Horn, antes de ser escalado para Dad's Army. O sucesso do programa o tornou um nome conhecido não apenas como Hodges, mas também através de muitos outros programas de televisão populares. No entanto, nos anos posteriores, ele enfrentou críticas públicas por suas aparições nos filmes Carrie, onde foi acusado de ser ridículo e ultrapassado. A reação da mídia o deixou emocionalmente esgotado, forçando-o a se afastar temporariamente para Ian Lavender como o soldado Frank Pike. Ian Lavender tinha apenas 22 anos, quando interpretou o soldado Frank Pike, o recruta jovem, ingênuo e cativante, carinhosamente repreendido, como o rapaz estúpido em Dad's Army 1968, com seu rosto jovem e charme natural. Lavender se tornou a personificação da inocência em tempos de guerra, proporcionando o equilíbrio perfeito entre humor e vulnerabilidade no show. Ninguém poderia imaginar que este jovem soldado um dia seria o mais jovem
e, finalmente, o último membro sobrevivente do lendário elenco até 2024. Nascido em 16 de fevereiro de 1946 em Birmingham, Lavender começou sua carreira de ator muito jovem. Sem experiência, ele aprendeu, observando atores experientes como Arthur Lowe e John Le Mesurier, que ele considerava seus primeiros mentores. Através de sua orientação, ele aprimorou sua arte e se tornou um nome conhecido na televisão britânica ao longo dos anos 1970. Embora Dad's Army o tenha tornado, Frank Williams, como Reverendo Timothy Farthing. Com apenas 37 anos, Frank Williams assumiu o papel do Reverendo Timothy Farthing, o vigário severo, correto, mas sutilmente bem-humorado em Dad's Army. 1968. Com sua maneira gentil e atuação matizada, ele fez o público rir e sentir um profundo senso de calor. O papel rapidamente tornou Frank uma parte essencial de um dos elencos mais amados da televisão britânica. Frank nasceu em 2 de julho de 1931 em Londres. Começando no teatro local, Watford Palace, ele entrou na televisão quando ainda era uma nova fronteira. Durante as décadas de 1950 e 1960, ele interpretou incansavelmente pequenos papéis em The Army Game, The Bulldog, Breed e A Stitch in Time. Anos cheios de esforço e espera por sua grande chance. Esse momento chegou com Dad's Army, onde ele realmente brilhou. Sua amizade próxima com o escritor Jimmy Perry o ajudou a manter o papel do vigário por quase uma década. Mais tarde, ele apareceu em You Rang M. Lord Mill, Edward Sinclair, como o sacristão, Maurice Yeatman. Aos 54 anos, Edward Sinclair apareceu pela primeira vez em Dad's Army como o sacristão Maurice Yeatman, o sacristão intrometido da igreja, constantemente se preocupando e criando problemas para o vigário. Embora fosse um papel de apoio, sua voz estridente e rosto expressivo tornaram cada cena em que ele apareceu memorável. Poucos poderiam imaginar que seu maior sucesso viria tão tarde na vida, apenas alguns anos antes de sua morte. Nascido em 1914 na Inglaterra, Edward chegou à atuação depois de trabalhar em vários outros empregos. No início, ele só conseguia pequenos papéis em programas como Z Cars e Danger Man, mas sua persistência e senso de humor natural acabaram lhe rendendo um lugar em Dad's Army. Antes disso, sua vida havia sido difícil. Pouco trabalho, baixo salário e praticamente nenhum reconhecimento. No entanto, em apenas alguns anos, o papel do sacristão Yeatman o transformou em um rosto familiar para milhões de famílias britânicas. Embora a fama tenha chegado tarde, ele aproveitou cada momento. Fora da televisão, ele continuou a atuar em produções teatrais e aceitou alegremente papéis em pantomimas de Natal. Arnold Ridley, como soldado. Charles Godfrey. Em 1968, Arnold Ridley apareceu em Dad's Army como o soldado Charles Godfrey, o médico gentil que sempre perguntava: educadamente, posso me sentar por um momento, quando tinha 72 anos. Sua imagem amável e de avô comoveu milhões de espectadores, oferecendo um raro calor em meio às risadas. No entanto, na vida real, Arnold era um homem que carregava profundas cicatrizes físicas e emocionais da guerra. Ele nasceu em 7 de janeiro de 1896, em Bath, Somerset. No início dos seus 20 anos, ele serviu na Primeira Guerra Mundial e foi gravemente ferido, deixando o exército com o corpo coberto de cicatrizes. Essa experiência o transformou em um pacifista para toda a vida. Mais tarde, Ridley começou a escrever peças e The Ghost Train. 1923 o levou ao auge da fama teatral. No entanto, o sucesso logo veio com escândalo. Ele foi acusado de plágio, o que levou a uma série de processos judiciais que devastaram sua saúde e espírito. Nos anos seguintes, ele viveu modestamente trabalhando como escritor freelancer e atuando em pequenos teatros apenas para sobreviver.